E o Ted não passou em nenhum segundo do momento em que houve o apito para o começo da partida até o encerramento dos pênaltis próximo à decisão da Supercopa. Não acho que é um título que vá servir como referência para algo que vai acontecer na temporada. Se o Atlético tinha uma campanha melhor que a do Flamengo, não vai ser porque ganhou esse campeonato. O Flamengo no passado, por exemplo, ganhou do Palmeiras a final da Supercopa e a temporada do Palmeiras terminou melhor que a temporada flamenguista. Acho que tem coisas legais para a gente falar sobre as ideias dos técnicos, a dificuldade de entrosamento, as atuações individuais. Mas para quem vive nesse momento o marasmo dos estaduais, eu diria que a final da Supercopa foi redentora, Prieto. Aquele jogo que abre a temporada é sempre muito legal. Onzelti, boa noite. Traga seu destaque aí, escolha um tema também. Boa noite, Prieto, Bieder, Breler, Antero, o último moicano do remoto. O meu destaque é que o título é merecidíssimo. O título da Supercopa tem que ficar mesmo com o campeão das duas Copas, que são o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, independentemente do regulamento permitir uma final. E do lado rubro-negro, lamentar o fato de ter tido 4 match points. Eu não lembro disso em cobranças de pênalti. Aliás, eu lembro de muito poucas cobranças de pênalti que tenham tido tantos pênaltis. Lembro de um Palmeiras e Inter de Limeira, quando eu trabalhava no site NetGol lá por 2000, 2001. Todo mundo tinha chutado e aí começou. O São Paulo e Fortaleza na Copa do Brasil, quando o Rogério era técnico, foi quase igual, um Também pouquinho foi menos. longe. Mas hoje se perdeu muito pênalti, Sim, né? sim. Aqueles todo mundo acertou. Os 2 goleiros perderam pênaltis e o Galo, que não esteve tantas vezes perto da vitória, acabou levando. Alguém tinha que ganhar essa final. Eu acho que ganharam principalmente os torcedores que depois de muito tempo viram futebol. É a segunda Supercopa do Brasil que nós temos bom futebol. Já tivemos um Palmeiras e Flamengo. Isso é muito legal, porque, em geral, é uma espécie de tira-teima, uma prévia. E com decisão nos pênaltis também. Com decisão dos pênaltis, mas é uma prévia dos 2 times dos quais se espera mais na temporada. No ano passado eram Palmeiras e Flamengo. Esse ano, o Galo e o Flamengo. O que pode confortar os rubro-negros é o seguinte: no ano passado deu Flamengo, mas quem levou as glórias mesmo foi o próprio Galo, foram o próprio Galo e o Palmeiras. Quem sabe esse ano a sorte não sorri também para o outro lado, né? Você sabe que, antes do Breler trazer o destaque dele também, eu gostei dessa decisão por pênaltis, porque, embora, evidentemente, alguém tem que errar, senão não tem o vencedor, mas aquela primeira parte ali das 5 cobranças, ótimas cobranças, e depois o vencimento pelo cansaço, né? Bate um estresse emocional de cobrança, naquele calor, e aí não é fácil, não. E pela qualidade jogaço menor, até nos pênaltis, né? Preto? Pela qualidade menor dos batedores. Sim. E aí você já começa a apelar para o goleiro, começa a apelar para a gente que não bate tão 8-7, Aí o placar dos 8-7, né? todo mundo bateu e começou a repetir, né? Breler, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Prieto, companheiros, fã de esportes. Olha, muita gente diz que é preciso relativizar o título de Supercopa, mas para o Galo esse título é importante, porque chancela a conquista dupla que teve no ano passado, dá tranquilidade ao Turco Mohamed, já mostra um cartão de visitas muito interessante, e também pela rivalidade, a rivalidade histórica, que há quem diga que pesa mais para o lado do torcedor do Galo do que para o torcedor rubro-negro, mas hoje nenhum flamenguista pode negar que o Atlético é um dos grandes rivais do Flamengo no cenário nacional. Isso é inegável, não só pela conquista do Atlético, e agora o flamenguista, o Flamengo vai querer dar o troco ao longo da temporada, mas também porque o torcedor do Flamengo enxerga nesse time do Galo um páreo duro, um osso duro de roer, que o Flamengo vai ter de enfrentar para retomar o seu caminho de títulos. Então, essa balança, se ela um dia pesava mais para o torcedor do Galo, certamente começa a se equilibrar, porque o torcedor do Flamengo vai ficar com essa pulga atrás da orelha enquanto não devolver. E vai começar aí uma semana, aliás, já começou uma semana, mas eu digo de dias úteis, na segunda-feira, quando todo mundo se encontra para trabalhar, e aquela discussão do futebol, né, e começam a apontar quem é o favorito para a temporada de Campeonato Brasileiro, de Libertadores da América. Afinal de contas, essas 2 equipes que decidiram a Supercopa estão na Libertadores da América, que esta semana já tem o Fluminense na estreia na fase 2. Mas vamos lá com o Antero Greco, também trazendo o seu destaque. E aí, Anterão, tudo bem? Salve, salve, Prieto. Que alegria estar aqui com você, estar com o Bini, com o Zelt, o Breler e, sobretudo, com
fãs de esporte. Para mim, realmente é um prazer estar aqui. Como faz tempo que estou fora do linha de passe, então se estiver um tanto desentrosado, vocês me desculpem. Aliás, estou vindo até o meu retorno, hein, gente? Bem, falar em entrosamento, desentrosamento. Eu não estou atrapalhado com o raciocínio, não. É que eu estou com eco, hein? Interessante que essas duas equipes, sob nova direção, passaram por testes dos jogos iniciais dos respectivos estaduais, mas no fim das contas, na hora que teve um jogo para valer, vieram com formação idêntica ou próxima da do ano passado. O que até é uma coisa sensata e óbvia. O Galo, praticamente o time que conquistou o título brasileiro e ganhou também a Copa do Brasil. O Flamengo, com 7 jogadores, né, ficaram fora, aí por opção do técnico, o Diego, o goleiro, o Isla, o Andreas, e tem o Rodrigo Caio, enfim, que seria titular da equipe, mas há tempo se luta com contusões. Né? Então, o que dá para perceber? Que os técnicos, como disse o Birner, vamos falar a respeito até o dedo dos treinadores, né? A mão dos treinadores em suas equipes, mas estão lançando mão da base ainda que receberam. A do Flamengo vem vindo com algumas modificações já pela 4ª temporada, e a do Galo, muito bem formado ano passado com o Cuca. É evidente que passarão por mais transformações essas duas equipes, mas mostraram, primeiro, que tem condição de fazer assim, grandes apresentações. Foi um jogo muito bacana, um jogo muito bonito. Nós mostramos o que há de melhor no futebol mundial, com as principais ligas europeias. Vimos hoje um jogo assim, sabe, à altura de partidas que nós acompanhamos, de campeonato espanhol, de campeonato francês, de campeonato italiano, campeonato inglês, etc. Duas equipes que buscaram o gol, duas equipes que tiveram a preocupação com a qualidade. Houve erros, o próprio Gabigol, por exemplo, desperdiçou chance, o Arrascaeta, mas aí também há a qualidade do lado contrário. Mas eu gostei muito. Como um aperitivo, como um tira-gosto, foi muito legal, como havia sido no ano passado. E no ano passado, Celso, o Palmeiras teve 2 match points só, né? Foram 4 erros no total, mas duas chances para definir. Agora, tantas quantas teve o Flamengo hoje, não me recordo, não. Então vamos nessa, falando da Supercopa, da vitória do Galo, a derrota do Flamengo, o que isso vai mudar para essas duas equipes nessa sequência, né? Agora, coloca a cabeça, Campeonato Mineiro, Campeonato Carioca. O Flamengo tem o clássico, né, contra o Botafogo e vai caminhando aí para essa reta importante do Cariocão. Ô Birner, diga. O pessoal no Twitter, a turma de redes sociais, começa a se perguntar, escuta, com 5 substituições, não tinha lugar para o Pedro hoje no time do Flamengo? Eu acho que a partir do momento tinha, tá? Mas assim, eu acho que algumas das substituições foram feitas pela parte física, né? E o Atlético, em algum momento, dava mais espaço para o contra-ataque, aliás, deu, em parte do jogo, do que a gente via ano passado com o Cuca. E aí o Pedro não é exatamente o jogador para entrar. É preciso que se entenda algo. Ainda é um período de construção. Você vê os gols, todos os gols quase têm algum equívoco individual ou de entrosamento. Né? Por exemplo, o Hugo espalma a bola, um lance difícil, tá? Não é um lance fácil. Mas deveria ter espalmado para o lado. Mas também era preciso acompanhar o Nacho, claro, no lance do gol. Claro. O Fabrício Bruno parou. Como no segundo gol, ele ficou na dúvida do que fazer no gol do Hulk, que é muito frio e não preciso nem elogiar o Hulk, né, pelas atuações desde quando voltou. Ele não sabia muito bem o que fazer ali. E o Ilharão olha. Ou seja, falta ali aquilo que virá com o tempo, se os jogadores ajudarem e se o técnico fizer um bom trabalho. Então o técnico fica um pouco vendido nessa situação. Eu só quero fazer um contraponto também, com licença, ao que disseram o professor São José e o tio Breiler. Manda. Eu acho que a gente não pode supervalorizar a conquista. E você falou que a gente não pode relativizar. Eu acho que não pode supervalorizar porque ela não serve de referência para o que é o trabalho do treinador do Atlético ou para o que vai ser o trabalho do treinador do Flamengo.
Eu tenho uma certa dúvida a respeito do que o professor Celso Zelt falou quando ele disse que o título ficou com quem merecia porque o Atlético ganhou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Sim, mas você pensa, mas tem um jogo, tem um regulamento, que a gente pode discordar do regulamento, e no jogo, por mais que o jogo tenha sido equilibrado, eu acho que, se a gente for olhar grandes chances claras, o Flamengo criou mais. Então, tem um jogo de hoje, além disso que você disse, eu me lembro muito da final da Recopa, do São Paulo contra o Botafogo, jogava o campeão da Supercopa da Libertadores de América, o campeão da Libertadores. Aí o Botafogo tinha sido campeão da Conmebol, não estava previsto uma final, foram jogar em Kobe uma final. E se o Botafogo tivesse vencido, perdeu, era merecido. Então, merecido. Eu acho digo do ponto de vista de quem ganhou, né? Então, se o time ganhou as duas, não tem o que discutir. Eu estou colocando vários raciocínios, porque eu acho que todos valem para um jogo que é festivo. Quem está acostumado com o futebol de várzea, isso é como se fosse um festival. É aquele de, é um amistoso, mas ele vale uma taça, e aí o jogo fica oficial, então ele ganha uma importância, mobiliza torcidas. E que saiu faísca nos bastidores. Saiu faísca nos bastidores, porque tem a rivalidade, porque é uma rivalidade histórica, porque o Atlético conseguiu ganhar, o Flamengo tem um elenco para a gente aplaudir em pé no nível do futebol brasileiro, ele tem que se provar o tempo inteiro. Ano passado fracassou, o elenco do Flamengo fracassou, muito por causa dos treinadores, mas fracassou na última temporada. O jogo foi muito pegado, então eu não consigo achar justiças e verdades num jogo como esse. A única que eu vejo é que foi um jogaço. Acho que o Paulo Souza errou em algumas coisas, acertou em outras, a entrada do Lázaro, por exemplo, para fazer um elogio. O posicionamento do Bruno Henrique funcionando, mesmo com essa saída de 3, que está sendo feita com o Felipe Luiz um pouco mais atrás, porque o Bruno Henrique não pode jogar de ala e não pode sair do time. O Arrascaeta jogou demais. Jogou demais hoje. Novidade. Nossa, a clareada dele no lance do segundo gol, antes de dar o passe pro Lázaro, Quem gosta de futebol e olha esses detalhes, cara, você olha e fala, esse cara é outro mundo aqui. E o Atlético, também a gente tem que falar, ganhou, mas se for comparar com a última temporada, defensivamente, abaixo, tem o erro do Godin, então... esse jogo serve de aperitivo, mas os pratos principais virão mais pra frente. Mas serve de aperitivo. Concordo com você que tem que dar uma calmada, sem empolgação. Tem que festejar, só não... Mas a gente vive num futebol imediatista. Melhor a Supercopa que o estadual, se você quiser fazer uma comparação, por exemplo. De resultado, discutível, mas podemos deixar... Não, eu prefiro. Podemos deixar para a próxima. Mas a questão é, Paulo Souza tem um Botafogo pela frente. Já tem recebido um monte de corneta. Porque o torcedor quer ver o Flamengo logo retomando o caminho de vitórias. E aí você olha o processo, ele tem um processo mais complicado que o Turco Mohamed nas mãos. Então, para ele, um título de Supercopa... Será, Breler? Para mim, tem. O que você acha que a torcida do Atlético vai dizer se o Turco Mohamed não ganhar a Libertadores e não ganhar o Campeonato Brasileiro? Não tenho dúvida nenhuma que vai ter corneta, ele não vai ser avaliado por um título de Supercopa. Mas a questão é, no meio de um trabalho de reestruturação, que para mim no Flamengo é mais profunda que no Galo... sem dúvida. Você precisa de alguns sinais e um título, uma taça, dá uma acalmada num primeiro momento para formar convicções. Uma delas, por exemplo, sobre o Diego. O Diego é um jogador que se consagrou na Europa jogando como meia, como um armador. E o Paulo Souza vem para o Brasil e quer retomar essa ideia do Diego armador. Só que o Diego vinha bem, na minha visão, como um volante e às vezes até de primeiro. E ele volta, ele tem feito quase um papel de segundo atacante com o Paulo Souza. Então, esse é um processo que não só é difícil de fazer, uma volta do jogador às suas origens, num outro momento físico, mas como exige uma compreensão do torcedor que, para muitos nem querem ver o Diego. Mas acho que o Diego não vai ser titular do time. Eu também não acho, mas hoje... Então vai mostrar pro treinador. Mas hoje o Diego entra antes do que o Marinho, por exemplo. O Marinho não entrou em campo e a torcida pedindo o Marinho. Então, esse era um jogador que podia ter sido usado em algum momento hoje. Pois é, eu também acredito que nesse aspecto o Paulo Souza... E aí, quando você traz um técnico de Portugal, um técnico estrangeiro, você precisa oferecer para ele essa margem de erro e de conhecimento do atleta. Então, esse é um risco que a diretoria do Flamengo tem de bancar com o seu torcedor. Mas para o Paulo Souza teria, sim, um peso de dar uma tranquilizada se ele tivesse vencido. E foi um jogo 2-2, um jogo bem jogado. O Flamengo que conseguiu fazer frente ao Atlético, mas que perdeu. E agora, imagina um resultado ruim diante do Botafogo num processo que ainda não se assentou. Ele não tem um time
resolvido nas mãos. Vai sofrer muita pressão. Então, nesse aspecto, eu vejo que o título da Supercopa seria importante, menos para o Flamengo, que seria tricampeão, simbólico, e mais para o Paulo Sousa. Mas mesmo assim o Mohamed estava muito contente. Ao contrário de outras invenções brasileiras, as Supercopas, em geral, não são coisa nossa. Você tem Supercopa em todo lugar do mundo. Aliás, cada vez mais por razões comerciais. Né? Então, primeiro é um título, o título dá sossego. Agora, o outro lado dessa história é justamente isso que a gente está discutindo aqui. Se discute muita coisa em relação ao Paulo Sousa a partir de um resultado nos pênaltis, na segunda série, isso eu acho covardia. Com 4 chances de ganhar nos pênaltis. Sabe? Quer dizer, se alguém faz um pênalti... Então, aí pronto, aí ele só tinha acertado. Aí então, ninguém ia falar de Pedro. A única coisa... Sai pro bar, sai daqui. A única coisa bem palpável, que eu não entendi até agora, e se tiverem informações, fiquem à vontade, porque eu já saí de ir de casa para cá para ver o jogo do São Paulo, perdi esse fio da meada, é porque a série de cobranças não retorna no Gabigol, sendo ele um cobrador quase infalível e o primeiro da série normal. Só isso. O resto, colocar o Pedro na minha escala de prioridade, ele acertou com o Lázaro, por exemplo, e eu colocaria ainda o Marinho antes do Pedro nesse jogo de hoje, pelo que o jogo pedia. Sim. E antes do Diego. Adianta. E antes do Diego. E antes do Diego também. E sobre o que chamam... Desculpa, só para apontar, o Diego, quando entrou, quanto estava o jogo? Tava... O jogo... Tava 2-1 2-1. 2-1. 2-1 para o Flamengo. 2-1. Tava 2-1 para o Flamengo. Então você não poria o Diego e já entraria com o Marinho. Para mim, o erro do Paulo Sousa é... Porque aí aparece a característica do técnico nessa discussão pontual agora, né? Sim. É exatamente isso. E nesse caso, para mim, não foi uma substituição O defensiva. gol sai 3 minutos depois do Diego entrar, tá? Chequei aqui. Ou seja, você tem razão. Logo depois do Diego entrar, sai o gol. Então, que entrou como Dirão você os disse, críticos como que saiu o um gol porque meia, o Diego não como E espaço volante. para o contra-ataque, o que reforça ainda mais a ideia da entrada do Marinho. Né? Exato. Então, e esse é o ponto. Ele enxerga o Diego como esse jogador que vai encostar no Gabigol. E há tempos o Diego não executa bem essa função. É uma sacada do Jorge Jesus, que chega no primeiro jogo dele, Sim. põe o Diego como volante e ele vai bem ali. Ele é questionado por isso e ele foi bem ali, exatamente. E é ali que ele tem de jogar. Então, essa é uma convicção que o Paulo Sousa, aos poucos, vai entender que não dá mais para usar o Diego como um meia nessa idade, nessa fase da carreira, e é mais interessante tê-lo como um volante criativo e uma alternativa para João Gomes, para Arão e para outro momento de jogo. Então, para mim, ele errou o timing, mais do que o Diego, o nome, ele erra o timing da entrada. Pedia mais um jogador de velocidade que pudesse dar mais dinâmica, com o Atlético oferecendo um pouco mais de espaço. Só uma coisa, eu sempre repito isso, eu vou dizer para o torcedor do Flamengo, porque perdeu nos pênaltis, né? Não devia nem precisar dizer. Os melhores técnicos do mundo, o Guardiola errou na avaliação de uma temporada inteira no elenco do City no primeiro ano, ficou ali e foi longe depois. Não estou comparando o treinador do Flamengo com o Guardiola. O Klopp contratou o Karius para o gol, uma indicação dele, e por isso perdeu uma final de Liga dos Campeões, de Champions League, e depois se tornou um técnico histórico. Vou mais lá atrás. O Tele Santana, uma vez, pediu para o São Paulo contratar o Pedro Luiz, que custava o mesmo valor do Gamarra. Zagueiro da Ponte Preta, tinha feito os gols. Tele, que era um cara que avaliava individualidades como poucas vezes eu vi na história do futebol, errou numa avaliação individual. Os técnicos erram, até os que sabem mais. Então, não condene um treinador no início da temporada porque ele cometeu um equívoco de alteração. Se o trabalho não formou ao longo da temporada, perfeito. As críticas vão ser feitas por mim, acho que por todos. Podemos criticar hoje uma ou outra decisão, mas a palavra é essa, não condene o seu treinador, que acaba de começar um trabalho do zero, porque era terra arrasada, deixada pelo Renato no ano passado, porque seu time perdeu uma decisão nos pênaltis e ele se equivocou numa ou outra alteração, na nossa opinião. Talvez alguém até discorde. Desculpa, Preto. Não, eu quero colocar um Antero nessa discussão. Eu ia fazer uma outra colocação para o Antero, mas eu vou aproveitar esse gancho do Biner aqui e quero saber se você concorda comigo, Antero, e de que maneira você traduz o que eu vou dizer aqui. Me parece que o que falou o Biner aqui é a diferença muito prática no Brasil do que é a teoria e a prática com relação à paciência com o treinador, não é isso? Sim. Deixa eu fazer duas colocações aqui, até completando o que vocês estavam falando no estúdio.
A taça tem um valor muito importante para os clubes, antes de mais nada, e seus torcedores. Mas vale também para o técnico que está chegando. E dá moral, né? Fala, oba, eu já consegui alguma coisa aqui. E para o que não conseguiu, pode ter alguma cornetada. E é normal, gente, é normal se dar uma cornetada, principalmente cabeça quente, o torcedor fala, tá vendo, podia ter feito isso ou aquilo. Normal. Não, assim, às vezes a pressão quando há uma continuação de trabalho. No ano passado, o Palmeiras perdeu essa Supercopa para o Flamengo, nem por isso se pensou em, vamos mandar o Abel embora. O Palmeiras tinha acabado de conquistar uma Libertadores, tinha também perdido uma disputa no Mundial. No ano do São Paulo, do Flamengo, era o Rogério, né? Era o Rogério, o técnico, não é isso? E mesmo assim não foi festejado, porque já havia uma certa reserva contra ele, entendeu? Quer dizer, depende muito do momento que vive o treinador para ser perdoado, entre aspas, se o time não ganhou a Copa, ou até não ser exaltado mesmo com um título. A questão da paciência do torcedor, eu sei que, e ainda mais assim, de casa, fica o diálogo com o pessoal no estúdio fica até prejudicado. Mas, olha, o torcedor, às vezes, comete injustiças. Mas, olha, gente, eu confio, não estou fazendo média aqui com ninguém exatamente, mas eu confio na sabedoria das arquibancadas, no Vox Populi. Porque o torcedor, ele vai, ele aplaude, ele exalta o jogador, ele levanta, etc. e tal. Por que a gente acha que o torcedor não consegue sentir se o time dele está bem ou não? Muitas vezes a gente vê que um técnico sai e fala, por pressão da torcida. Ué, é assim mesmo, é aqui, é em grande parte do mundo, mesmo nas ligas importantes. Muitas vezes se percebe que se da arquibancada, não estou falando coisa orquestrada, aí é outro papo, mas se da arquibancada começa a surgir uma insatisfação, uma impaciência, opa, calma lá. É porque o torcedor está percebendo que alguma coisa não vai. Não estou aplicando esse raciocínio para Flamengo e Atlético agora não, hein, pelo amor de Deus. Vou trazer um pouco aqui o assunto também para o campeão, né? Para falar do Galo, a gente vai voltar no tema aqui, o Flamengo, os problemas que o Paulo Souza vai ter para enfrentar nessa sequência. É só o começo do trabalho dele. Mas você que colocou imediatismo, né, do futebol brasileiro, é essa cobrança mesmo. Uma decisão, embora seja Supercopa, a grande Supercopa, ou só a Supercopa do Brasil, né, isso deixa feridas. E, por outro lado, sai com um troféu e sai com um sorriso aberto o técnico, o turco, né?